Quando eu estiver pronta, eu começo. Tirei 8, que merda, poderia ter sido 10. Se não for pra ser perfeito, eu nem faço. Isso deu errado, pois não soa bom bastante. O perfeccionismo é caracterizado pela busca incessante da excelência e dos melhores resultados. Não sei se você já se viu assim, ou já agiu dessa forma em algum momento. No entanto, quando essa busca ela começa a se tornar uma autocobrança, aquela autocobrança, sabe, que já é aquela coisa excessiva, ela pode trazer consequências negativas para a saúde mental e emocional. Diferente do que muitos pensam, o perfeccionismo não é o ato de você se esforçar para fazer o seu melhor. E pessoas com essa personalidade, elas possuem maiores chances de desenvolver transtornos de ansiedade e de depressão. Estudos mostram que o perfeccionismo é a crença de que se você viver perfeitamente, agir perfeitamente e parecer perfeito, os sentimentos negativos como culpa, julgamento e a vergonha serão evitados. Isso chega a ser irracional, afinal a gente é ser humano, nós somos imperfeitos, humanos e falhos. E é na imperfeição que a gente consegue construir o nosso ser, consegue reajustar, consegue reavaliar. O vídeo de hoje eu vou mostrar para você o que o perfeccionismo ele é uma forma de escudo para você evitar os julgamentos da sociedade. Lidar com o perfeccionismo é encontrar o equilíbrio entre o desejo de alcançar resultados ideais e a aceitação dos seus próprios resultados, dos seus próprios limites. É um desafio que é enfrentado por muitas pessoas. Fica comigo nesse vídeo até o final, que a gente vai ver mais sobre isso. Oi, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou a Natália Delmondes, eu sou psicóloga, eu sou especialista em hipnoterapia e eu sou apaixonada em ensinar e poder transformar a vida das pessoas. Todas as semanas eu estou aqui no YouTube compartilhando conteúdos com foco na saúde mental, comportamento, qualidade de vida, fazendo com que as pessoas consigam compreender o porquê de algumas situações, como lidar com isso, e aí eu vou mostrando cada vez mais temas que acabam impactando no nosso dia a dia. Então, se você ainda não se inscreveu no canal e se isso faz sentido para você, eu convido você a se inscrever no canal e receber os conteúdos que eu coloco aqui toda semana. Como você viu, hoje nós vamos falar sobre perfeccionismo. Você conhece alguém que é perfeccionista? Você já se sentiu assim? Aquela coisa do preciso fazer ali certinho, se não for desse jeito, não tá bom. Bom, em um mundo que é valorizado constantemente a excelência e o sucesso, muitas pessoas elas se veem presas no quê? Num ciclo que é muito perigoso, que a gente conhece como o perfeccionismo. Então a pessoa fica naquele looping ali. Embora a busca pela perfeição ela possa parecer ali um ato nobre, em algum momento ela pode se tornar um verdadeiro obstáculo para o crescimento tanto pessoal como profissional das pessoas. Então as pessoas que elas sofrem desse problema, elas tendem a desvalorizar quando elas não conseguem atingir as expectativas que elas mesmas colocaram sobre aquilo. E muitas vezes acabam se tornando excessivamente críticas em relação a si mesmas. Então, tem uma autocobrança, tá? Tem um estresse, isso é constante, desde as pequenas às grandes situações. Então, as pessoas perfeccionistas, elas estão sempre preocupadas em fazer tudo de maneira impecável, tudo ali, ó, bonitinho, certinho. E aí, é claro, né, é o que eu sempre falo, né, que o que se coloca ali, uma pressão enorme, acaba gerando, às vezes, medo, ansiedade, começa a aparecer aquela coisa do, acho que isso aqui eu não vou dar conta, isso aqui eu não vou conseguir, começa a vir pensamentos que vai gerando estresse. Pode afetar negativamente, sim, a saúde física e emocional, levando problemas como burnout, toque e até mesmo a depressão, porque é uma soma de muita coisa. Além disso, o perfeccionismo também pode levar à procrastinação. Sabe por quê? Porque a pessoa ela quer tanto a perfeição, que começa a ficar assustador começar aquele projeto. Parece que é difícil iniciar, parece que demanda muita coisa e aí vai ali, ó, deixando pra depois e aí tende a falhar. E é claro, né, que a busca pela perfeição, ela também pode se tornar assustadora, porque algumas pessoas elas preferem, às vezes, nem tentar, nem fazer, porque já vem assim, claro que não vai dar certo, claro que eu vou errar, claro que eu não vou conseguir. E a pessoa nem tenta. Então os perfeccionistas, eles passam horas planejando, idealizando um projeto, mas tem dificuldade em começar a trabalhar nele. Então fica ali, ó, pensando no
planejando. E é claro que, como resultado, isso acaba perdendo oportunidades valiosas de trabalho. Tem dificuldade para concluir tarefas importantes, por isso que eu falei da procrastinação, tá? Uma outra consequência também, além da procrastinação, que é uma consequência preocupante, é o impacto negativo nas relações interpessoais. Então, o perfeccionista, ele pode levar as pessoas a se tornar excessivamente críticas em relação aos outros. Por quê? Porque elas esperam que eles atendam aos mesmos padrões impossíveis que ela mesma colocou, que elas impõem nelas mesmas. E aí acaba gerando isso nas outras pessoas, tá? E aí é claro, obviamente, que isso pode gerar um clima de tensão, um desgaste, tanto nas relações pessoais como nas relações profissionais. Não sei se você tem pessoas que são assim durante o dia, né? Se tem contato com essas pessoas no trabalho, na faculdade, na vida, enfim, mas acaba sendo desgastante as cobranças, essa coisa excessiva, né? Então, gera um estresse tanto pela pessoa como, às vezes, no outro que tá ali perto lidando com isso. O perfeccionista, ele também tem uma coisa que a gente olha que é uma validação. Ele precisa de uma validação externa para conseguir ali se sentir confiante, para ter autoestima ok. Então, não é só a validação dele, mas o outro também tem que achar que tá bom, que tá ok, que tá perfeito, que tá tudo certo. E é claro que é importante ressaltar que o perfeccionista, ele acaba não buscando ali pela excelência e o desejo de melhorar constantemente, porque é necessário ou porque tá ruim, mas ele busca essa melhora e um padrão que é muito maior do que realmente ele poderia alcançar. Então ele já faz algo que é muito bom, ele já faz algo que as pessoas elogiam, que já é visto, e esse padrão ele tende a aumentar, aonde acaba gerando todo o estresse, porque nem sempre ele vai conseguir alcançar, afinal, ninguém é perfeito. Então, alguns sinais, né, que o perfeccionista acaba tendo aí para você ver se você consegue se encaixar, se você já sentiu isso, para você entender o que acontece. Então, na maior parte dos casos, o perfeccionista, ele acaba sendo desenvolvido, né, em períodos e áreas específicas da vida. Então, acaba tendo alguns sinais que indicam que essa pessoa, se ela é perfeccionista ou não, tá bom? Então, alguns sinais como a incapacidade de executar tarefas, mesmo que a pessoa tenha certeza que ela consegue ali executar aquilo, mas gera uma incapacidade porque aquela tarefa na cabeça dela tem que ser executada de maneira perfeita e nem sempre vai sair perfeito, tá? Um outro sinal também é a inaptidão em concluir tarefas até que o resultado seja o quê? Perfeito, conforme os padrões já auto-estabelecidos por ele. Procrastinação, que eu disse no início, né? Porque geralmente as pessoas, elas começam a o quê? Deixar para depois uma tarefa, porque elas sabem que elas vão precisar gastar energia, tempo para fazer aquilo ali perfeito e acabar, não, depois eu faço, e aí acaba procrastinando, né? Também tem o gasto de tempo excessivo para concluir tarefas simples, porque como tem que ser ali tudo perfeitinho, acaba que gasta um tempo muito maior. Padrão de pensamento perfeccionista, né? Que é a mentalidade 880, então ou é tudo perfeito, ou é um fracasso total, que é ou eu faço isso aqui perfeitinho, ou eu nem faço. Então essa mentalidade 880 também é muito comum, tá? A autocobrança excessiva, isso é clássico do perfeccionista, porque eles colocam ali padrões, impõem padrões ali irreais, tá? Para si mesmo. Eles acreditam também que eles devem ser sempre os melhores, não podem errar, não podem cometer erros. E aí, com essa de não posso errar, tem o medo excessivo de falhar. E o medo de falhar é um dos principais motores do perfeccionista. Porque aí o perfeccionista começa a ver a falha como algo que é inaceitável. Porque se ele falar, o que o outro vai pensar de mim? Porque o perfeccionista, ele teme pelo julgamento do outro. Eita, eu errei, que ele vai pensar, vai achar que eu não sou bom o suficiente, que eu não consigo. E aí é claro que ele se compara. Então ele acaba se comparando com o outro o tempo todo em todas as relações, tá bom? Acaba medindo também os padrões irreais, né? Então coloca coisas muito acima, como eu disse. Tem que ter a validação externa, tem que ter a autorização, o ok do outro. E tem uma característica do perfeccionista que é difícil para ele receber feedback, porque ele entende que você tá afetando ali o eu dele pessoal, então ele não consegue olhar para isso como uma crítica positiva, algo que você tá instruindo, um chefe, alguém num trabalho, vai dar um feedback ali. Aquilo ali pra ele é péssimo, é horrível, porque ele leva como uma crítica pessoal mesmo, ele leva pro lado pessoal, se sente extremamente chateado com isso. E você pode perguntar, tá, Natália, mas qual que é a causa
do perfeccionismo, né? Como uma pessoa ela se torna perfeccionista. Há diversos fatores que contribuem para uma pessoa desenvolver o perfeccionismo, tá? Então, alguns dos fatores que acabam contribuindo: medo frequente da desaprovação, sentimento de insegurança, baixa estima, tem também as pessoas que têm ali o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, fatores genéticos. Qual que é o fator genético? Não é porque tá no sangue o perfeccionismo, não, mas é porque tem uma pessoa na casa, na família, que é perfeccionista. Então essa pessoa, ela vai agir, ela vai ter ali todas as características. Uma mãe perfeccionista. E aí automaticamente tem mais chances de que esse filho, ela acaba tendo o espelho dessa mãe e seguindo ali essa parte perfeccionista também, tá? Então, conviver ali num ambiente onde forma a base da sua personalidade como perfeccionista, isso pode ser que você também tenha se tornado um perfeccionista. Natália, como romper com isso, né? Romper com esse padrão perfeccionista, ele é um desafio, mas é claro que é essencial para você conseguir ter uma vida ali mais equilibrada. Eu sempre falo, né, na clínica, assim, que às vezes as pessoas, elas pegam um chicote e elas ficam aqui, ó, se chicoteando, e eu vejo o perfeccionista muito dessa forma, com essa cobrança, essa autocobrança excessiva, esse padrão ali perfeito que tem que seguir. Como que deve ser doloroso, né? Eu não sou assim, não sou perfeccionista, claro que eu me cobro, tenho as minhas cobranças, mas não é nada muito excessivo. Só que eu fico pensando assim, como um perfeccionista no dia a dia deve ser muito doloroso, como ele lida com isso, né? Como ele sente todas essas questões, essas situações. Então eu acredito que não é fácil ser um perfeccionista, porque isso acaba que te atrapalha, acaba que faz com que você também tenha problemas nas relações pessoais. E aí eu convido você a olhar para isso. Se você se encaixou em algumas coisas que eu falei, se você se percebe perfeccionista, eu convido você para olhar para isso, convido você a começar a perceber que não precisa viver dessa forma, sabe? É o que eu sempre digo. Ok, estou assim hoje, sou perfeccionista, mas tem como mudar os comportamentos, tem como você entender quais são os gatilhos, o que faz você ser dessa forma, para você ir ajustando e, é claro, melhorar isso, até mesmo romper isso de uma vez por todas, né? Porque por trás de toda dor, por trás de toda queixa tem um significado. Essa mente aprendeu a ser assim por algum motivo. Como eu sempre trago aqui, a hipnoterapia, ela consegue acessar as raízes mais profundas do problema e gerar a ressignificação ali dos pensamentos e comportamentos, para você conseguir se libertar daquilo que tá atrapalhando, tá? Então o perfeccionismo, ele é a casca ali do problema, então ele é a forma que a mente embrulhou o problema, mas por trás disso tem um motivo, e com a hipnoterapia a gente consegue descobrir por que essa pessoa é perfeccionista e ajustar esse comportamento. Lembra, por favor, lembre-se, tá? Você é um ser humano. Você está suscetível ao erro, é normal, faz parte da nossa vida. O erro, ele traz reflexões, ele traz aprendizado, e é onde a gente vai conseguindo se tornar seres humanos melhores, né? Claro que é necessário coragem para viver e aceitar as nossas imperfeições. A gente vai crescendo quando a gente erra, a gente cresce quando a gente abraça a imperfeição, quando a gente entende que a gente tem ela, e aí, é claro, vai ajustando para não precisar ficar. E se tiver alguma coisa que não tem como, que a gente precisa acolher, então tá, eu acolho essa minha imperfeição, isso é meu, eu vou aprender a lidar com isso. Eu vou aprender a lidar com isso de uma forma que eu não precise nem me machucar, nem machucar o outro. E aí eu faço convite para você, né? Se você gostou desse vídeo, convido você a curtir ele, compartilhar com aquele amigo que você sabe que tem ali um certo toque, que é tudo certinho, e aí mostra para ele também poder olhar para dentro e ter a possibilidade de entender que não precisa, se ele não quiser, claro, viver dessa forma. Você se considera aí uma pessoa perfeccionista? Eu quero saber se você se considera, comenta aqui pra mim. Se você tem medo de se tornar, se você tá no caminho aí do perfeccionista, comenta, me conta. Se você tem alguma situação que você viveu relacionada a isso, nossa, Natália, eu perdi uma entrevista de emprego por causa disso, ou no meu trabalho, me conta que eu quero saber o que tá acontecendo aí com os perfeccionistas. Que bom que você ficou até aqui, foi um prazer estar com você e a gente vai se ver no próximo vídeo. Um beijão!